Daisy Jones and the Six, uma banda lendária de rock dos anos 70 que fez muito sucesso, conquistou milhões de fãs no mundo todo e cuja vocalista era referência de estilo e de comportamento para uma geração. Uma trajetória de estrelato, mas que, assim como foi rápida a sua ascensão, também foi rápida a sua queda. No último show de uma turnê, quando a banda estava no auge, os integrantes do grupo resolveram se separar, o que pegou todo mundo de surpresa. Mas afinal, o que é que causou essa ruptura e como a banda chegou a esse ponto? É o que vamos ver nesse livro aqui. Tem uma história tão bem escrita e personagens tão marcantes que a gente fica preso a cada detalhe. Fica por aqui porque depois da vinheta eu vou falar sobre o meu livro favorito de 2021. Chegamos à 19ª resenha do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que me trouxe uma montanha-russa de emoções. Vocês podem perceber pelo tanto de página que eu marquei. Daisy Jones and the Six. Essa é uma história de ficção criada pela autora estadunidense Taylor Jenkins Reid. E é curioso porque, mesmo você sabendo que essa é uma história fictícia, a narrativa é tão bem desenvolvida que você tem a impressão de que já ouviu falar dessa banda e até deseja que ela exista. Talvez não faça sentido agora, mas eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. E fica até o final porque eu tenho uma novidade que eu acho que você não vai se arrepender. O sucesso desse livro foi tão grande que até está sendo desenvolvida uma série pela Amazon Prime Video. Pois é, a história criada pela Taylor Jenkins Reid foi mesmo arrebatadora. E ela tem no seu currículo outras obras de sucesso também, como no caso de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu até tenho aqui, é esse livro. E falam muito bem dele. E tem Amores Verdadeiros, também como outra obra de sucesso criada pela Taylor Jenkins Reid. Essa edição que eu li de Daisy Jones foi feita pela Paralela e tem tradução de Alexandre Boyd. Daisy Jones conta a história de uma banda de rock fictícia dos Estados Unidos que fez muito sucesso nos anos 70. E aí o livro acompanha a trajetória do grupo desde a sua formação até a sua ruptura no último show da turnê do seu segundo álbum. O livro traz os caminhos percorridos pela cantora Daisy Jones, pela banda The Six e como aconteceu esse cruzamento de artistas que teve como resultado uma fama estrondosa. A publicação tem um formato de narrativa diferente, que não é tão comum, não é tão convencional, porque ela traz uma colagem de entrevistas, digamos assim. Eu não sei se vocês repararam, mas agora há pouco eu só falei Daisy Jones em vez do nome completo do livro, que é Daisy Jones and the Six. E faz sentido também porque essa é uma protagonista que chama muito a atenção e é por ela que passamos a conhecer o enredo. Esse livro é resultado de uma tentativa de fazer um retrato transparente de como a renomada banda de rock dos anos 70 foi alçada à fama e também dos motivos que levaram ao seu rompimento. Aliás, esse último trecho não foi uma invenção minha, quem disse isso foi a biógrafa Elaine Cheng, que é responsável por fazer a reconstrução dessa trajetória da banda. O conjunto era formado por Daisy Jones, Billy Dunn e mais 5 integrantes, e aqui vamos acompanhar entrevistas que a biógrafa fez com pessoas que estiveram no grupo, além de familiares, amigos e nomes importantes da indústria musical. Essa é uma história bem oral mesmo. Por falar em nome importante, logo de cara nós conhecemos a protagonista Daisy Jones, uma garota de Los Angeles, filha de personalidades de muito sucesso. Daisy sempre chamou a atenção pela sua beleza extraordinária e pelo seu talento, que parecia vir já desde quando nasceu. Além disso, ela sempre esteve rodeada de holofotes e tinha tudo ao seu dispor. Curiosamente, sua infância foi bem solitária, nem seus próprios pais davam muita atenção a ela, porque eles estavam mais ocupados e preocupados com as próprias carreiras, e por isso Daisy era deixada de lado. Mas, por incrível que pareça, ela foi uma criança muito extrovertida e sociável, o que, na visão da biógrafa Elaine Cheng, era um claro sinal de desespero para criar vínculos com as pessoas. Só que ninguém estava interessado em saber quem era Daisy Jones de fato. Estavam mais interessados em saber a parte mais superficial, digamos assim, aquilo que a gente vê de fora como espectador dos holofotes, da fama, enfim. E isso, essa falta de interesse das pessoas em conhecer quem era Daisy Jones, teria interferência tanto para o bem quanto para o mal na sua vida. Daisy era uma pessoa que lia bastante e muito inteligente também. Em suas falas acompanhamos os acontecimentos que passaram a moldar a sua personalidade, como quando visitava casas noturnas ainda adolescente. Ela queria se encaixar em padrões e ser aceita, e logo teve suas primeiras experiências com o mundo das drogas. A Daisy era vista como ingênua e vulnerável, e vemos comportamentos em relação a ela bem problemáticos, para dizer o mínimo, como caras mais velhos querendo ter relações com ela.
E sabe aquela parte que eu disse sobre a necessidade de aceitação da Daisy? Tem um trecho que tem aqui no livro que exemplifica bem isso. Eu vou ler aqui para vocês. Eu estava afim dele porque ele estava afim de mim. Eu só queria que alguém me achasse especial. Estava louca para despertar o interesse de alguém. Nesse universo, Daisy acabava tendo contato com más influências e com drogas. E aparecem tantas drogas nesse livro que algumas eu nunca nem tinha ouvido falar. Ela queria se sentir importante e seguir seu sonho de uma carreira de sucesso na música, até compunha suas próprias canções. Só que acontecem alguns eventos que introduzem como o livro aborda o lado complicado da indústria fonográfica. E já que a gente está falando dos percalços nessa caminhada de artistas da música em busca do êxito, vamos conhecer outros personagens dessa trama. O livro divide bem essas histórias e alterna entre linhas narrativas. Então, se a gente começou acompanhando a história de Daisy Jones, é hora de saber sobre os irmãos Billy e Graham Dunn, que formaram a banda de blues rock The Dunn Brothers, e foram eles também que deram início ao grupo The Six. Assim como aconteceu com a Daisy, somos apresentados ao passado desses personagens e como acabaram rumando para a música. Os irmãos aprenderam a tocar instrumentos sozinhos e passaram a compor juntos. Billy era o irmão mais velho e o líder do grupo. Ele tinha uma aura de estrela do rock muito grande e ele transparecia muito as suas emoções. Então, se ele não falava, mesmo assim você conseguia perceber que havia alguma coisa o incomodando. O início não é glamouroso e existem problemas nessa trajetória que surpreendem o leitor. Eles tocavam em bares e festas e no início o pagamento que eles recebiam era apenas em cerveja. É muito legal porque pelas descrições desses personagens nós imaginamos como a estética marca suas identidades e também mostram hábitos do tempo em que se passa o livro. Cabelo grande, calça jeans, camisas justas, enfim, dá pra perceber a preocupação de pesquisa da Taylor Jenkins Reid quando a gente lê esses detalhes. Além disso, quando nós vemos influências de músicos como Bob Dylan e John Lennon... e só um parênteses, a própria autora do livro afirmou que a banda de rock Fleetwood Mac serviu de influência para essa história. E também quando vemos nomes de modelos, de instrumentos, enfim, tudo isso junto dá para fazer a gente imergir nessa história e no ambiente musical proposto, e é como se a gente estivesse observando um documentário cinematográfico. Lendo Daisy Jones, eu me lembrei do filme Quase Famosos, que acompanha a rotina de uma banda de rock nos anos 70 em meio a turnês, groupies e a vida na estrada. E esse livro não fala só de rock ou sobre a indústria musical. Aqui tem espaço também para discussões de vários temas, como machismo, a força e a independência das mulheres na música naquela época, a dependência química e também amor. Sim, amor, porque como a própria capa diz, essa também é uma história de amor. É interessante porque o ritmo de leitura desse livro é muito fluido, a gente consegue ler rápido. E eu acho que isso acontece em grande parte porque existe uma troca de pessoas que dão depoimentos. Os personagens não interagem entre si quando estão dando esses depoimentos, quando estão sendo entrevistados. Mas a forma como as falas aparecem dá a entender que um complementa o que o outro disse ou até serve para desmentir uma afirmação. E isso ajuda muito, na minha opinião, a aumentar a nossa compreensão sobre os acontecimentos e até sobre os próprios personagens em si. Uma linha do tempo é traçada e mostra os fatos mais marcantes, como quando Billy conheceu Camila, uma garota que passou a acompanhá-los quando eles começaram a tocar em cidades vizinhas e que seria fundamental na vida de Billy diante de questões problemáticas envolvendo o personagem e até um pilar na manutenção do grupo. Com o crescimento do repertório da banda, Billy, Graham e outro integrante também perceberam que seria necessário chamar mais gente para dar conta da evolução sonora que eles procuravam. E aí, os Dunn Brothers deixaram de existir e se tornaram o The Six, com a entrada de novos integrantes. A banda estava conseguindo seu sucesso, aumentando seu público, e com isso vieram também cresceram as responsabilidades pessoais e profissionais dos personagens. A gente vê ensinamentos sobre a realidade da indústria musical, conflitos por causa da rotina frenética de shows e dificuldades que cada um enfrentava, como no caso do Billy, o seu problema com o álcool. Enquanto se desenrola a linha do tempo do The Six, não podemos nos esquecer do que acontece com a nossa protagonista Daisy Jones, que começa a apresentar mais o seu talento vocal e até consegue assinar um contrato com uma gravadora. Só que ela enfrenta restrições que limitam o seu potencial para atender aos padrões comerciais, e ela se vê na necessidade de provar a todo instante a sua força.
E se tem uma coisa que é muito presente nesse livro, é que quando a gente se aprofunda numa história, já é hora de voltar para outra. Quando o The Six planeja lançar seu disco de estreia, a gente tem detalhes de bastidores da gravação e da produção desse álbum, e também depoimentos de diretores e até de críticos de rock. E isso é muito legal porque faz a gente conhecer mais sobre o que está envolvido no processo de desenvolvimento de um disco, por exemplo. O sucesso do The Six e da Daisy estava no patamar ok, só que a gravadora sabia que poderiam conseguir mais. Sugerem então a entrada de um vocal feminino na banda, e aí é que surge a junção dessas potências musicais. Só que da mesma forma que são talentos que se agregam, são também personalidades fortes que entram em embate. Mesmo assim, conseguem lançar uma música que se torna um hit, e os rumores sobre essa parceria só aumentam. Inevitavelmente, houve a junção oficial de Daisy aos The Six. Era tempo de produzir o segundo álbum, Aurora. Com a entrada de Daisy na banda para a produção do segundo disco, temos o encontro de dois mundos e um confronto muito marcado que é o duelo entre os protagonistas Daisy e Billy. A partir dessas interações a gente vê conflitos, mas também transformações, amadurecimento e a importância do trabalho em equipe. Como resultado, conhecemos letras de músicas compostas pela dupla e é impossível não imaginarmos como elas seriam na vida real. Tanto que eu até pensei em ir pro YouTube para pesquisá-las, mas aí eu lembrei que elas não existem de fato. E é muito estranho você ler letra de música sem saber a sonoridade. Essas canções também expõem o que eles estavam sentindo ao escreverem e por isso eles têm suas vulnerabilidades expostas de certa forma. Aliando isso e outros fatores, a rotina insana da indústria musical crescem as dificuldades, os atritos e os defeitos das pessoas envolvidas nessa história. E conforme a narrativa vai se desenrolando, vamos entendendo o que aconteceu para a ruptura da banda no auge do seu sucesso quando estavam na turnê do álbum Aurora. Sem dúvidas, existe muita coisa envolvida para dizer em poucas palavras, mas é fato que as sutilezas e os traços mais marcantes dos personagens ajudam a construir essa obra e a contar essa história. E ajudam também a mostrar que com a mesma velocidade que pode vir o estrelato, pode vir também a queda. As reviravoltas do livro não se limitam a isso, e para entender as nuances dessa obra por completo, é importante não desmerecer as particularidades de cada agente envolvido nesse enredo. Muitos suspiros o aguardam nessa leitura. Como não se encantar com Daisy Jones and the Six? Esse é um livro que prende você do começo ao fim, tanto pela estrutura narrativa de entrevistas, quanto pelo desenvolvimento da história e dos personagens. Existem tantos detalhes interessantes que é difícil dizer todos, mas eu acho que para mim os principais foram as consequências da fama e o que está por trás das cortinas do sucesso. A obra dá espaço também para diferentes discussões e mostra como a indústria da música pode ser desgastante e tóxica. Por mais que eu saiba que essa é uma história fictícia, dá muito a impressão de que todo mundo aqui existe. Os personagens são marcantes e você percebe como a interação entre eles contribui para a potencialização dos seus talentos. Entre tantos trechos memoráveis que eu li aqui, teve um que se destacou mais. O que fica na história é o que você fez, não o que você quase fez, não o que você pensou em fazer. E pelo que a Taylor Jenkins Reid fez, dá pra dizer sim que esse livro ficou na história. Eu recomendo demais Daisy Jones, esse foi meu livro favorito de 2021. Você já leu também esse livro? Conta aí embaixo porque eu adorei a experiência e eu quero saber o que é que vocês pensaram também. E se você chegou até aqui, comenta assim: jamais duvide de Daisy Jones. Essa é uma frase que aparece no livro que eu achei muito impactante e é uma forma de eu saber que vocês viram o vídeo até o fim e aí eu vou dar coração e responder todos os comentários. Comenta aí embaixo. Como eu disse no começo, eu tenho uma novidade para vocês. Para quem é novo aqui no canal, eu faço Você Decide Mais Que Um Livro, que é uma enquete para vocês escolherem qual vai ser o próximo livro a ser resenhado por aqui. As 4 opções disponíveis que vocês têm para escolher uma obra a ser resenhada, que vai ser a próxima resenha aqui no canal, são Maus, O Ceifador, Trilogia do Adeus e Uma Mulher no Escuro. Segunda-feira, dia 7, eu vou abrir uma enquete tanto no meu Instagram e no meu Twitter, quanto na aba de comunidade do YouTube, para você escolher qual a sua opção favorita. Antes de sair, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos do Mais Que Um Livro. Isso ajuda demais a aumentar o alcance do canal no YouTube. Assim, mais pessoas vão poder ver o trabalho que eu faço por aqui. Sério, isso ajuda bastante e eu agradeço de coração. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo no próximo sábado com um novo vídeo do canal. Até lá!